Oi, gente, muito boa tarde para você internauta que está aí ao vivo acompanhando a gente através do nosso Facebook TV Jornal Interior. Olha só, o programa de hoje está muito especial, afinal domingo é o Dia dos Pais, então eu vou receber aqui no estúdio a nossa querida psicanalista Érica Albuquerque, porque hoje a gente vai conversar sobre a importância dos pais e quem não tem como conviver com essa ausência. Érica, muito boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Cotidiano. Obrigada pelo convite. Para falar de sempre. sobre um assunto que me emociona bastante, né? Sim. Geralmente, Dia dos Pais, para mim, é uma data muito triste, porque eu perdi meu pai, eu era muito nova. E aprender a conviver com essa perda e com essa ausência foi muito complicado. Eu acho que muita gente que está assistindo o Cotidiano agora deve se identificar também com esse sentimento que eu sinto quando chega o Dia dos Pais. Sim. Por isso que hoje a gente vai conversar sobre a importância desse pai na vida das pessoas. É extremamente importante. Os homens não têm consciência do valor e da importância que eles têm na constituição familiar, muitas vezes. E algumas mulheres também não inserem esse pai. E a falta realmente nos move. A maneira como a gente vai lidar com ela é o que sempre faz a diferença, né? Não dá para a gente mudar os fatos. O que a gente pode fazer de melhor é aceitar, né? Eu não tenho o meu pai presente. Eu preciso aceitar isso, porque tem gente que, mesmo parecendo óbvio essa falta, há uma busca, muitas vezes inconsciente, de um pai, de alguma maneira, de que ele deveria estar ali. Então, enfrentar mesmo, aceitando que tem mãe, ou que tem avó, ou que tem avô, de alguma maneira, a vida sempre figura para a gente uma presença masculina. Sim, Imagino que tenha acontecido com você com também. certeza. Meu Não é avô como a é gente meu pai, desejava, né? O pai, exatamente. às vezes um avô, um tio, um padrinho, alguém figura, é o que dá para manejar. Para manter esse equilíbrio, mas principalmente as crianças, quanto menores, eu acho que fica mais difícil entender essa ausência, né, Érica? A gente fala não só da ausência física, quando há perda por morte, mas a ausência também dos pais, porque tem muitos pais que não se fazem presentes e é como se não existissem. Exatamente. Até postei recentemente falando como é muito mais importante é mais fácil estruturar uma criança do que reconstruir um adulto. Sim. E a ausência do pai até os 7 anos de idade interfere muito diretamente na vida da criança, na sua vida como adulto. Sentir-se amado nessas primeiras infâncias é determinante para a personalidade daquele sujeito enquanto adulto. Então, a mulher muitas vezes hoje que tem uma relação conturbada com o masculino, que está sempre trocando, que nunca dá certo, qual é a relação dela? Qual a referência de masculino que ela tem? É de um pai que não me deu atenção, de que não se fez presente, de que não me amou. Inconscientemente eu busco para a minha vida homens que não me amam e que não me dão valor. Porque se meu pai, que é a primeira referência enquanto homem, não fez isso por mim, eu tenho dificuldade de entender isso lá na frente. Então essa estruturação do início é muito fundamental na formação da criança. Todo adulto carrega uma criança traumatizada dentro de si. Então quanto mais amor a gente der, mais esses traumas são aliviados. Muito bem. E também há que seja um paizão, né? Porque a gente fala de ausência, as pessoas falam, é mais comum ter pais ausentes do que mães ausentes. Sim. Mas existem também mães ausentes e pais super presentes. É verdade, é verdade. E aí com a nossa cultura que vai se modernizando, o diálogo como esse hoje em dia acontece, que antes não, era muito enrijecido, né? A mulher que fica em casa e acabou, o homem simplesmente saía para trabalhar, não. Hoje a gente entende com esses debates, inclusive as escolas têm proposto o dia da família, não o dia do pai ou o dia da mãe, mas o dia da família, porque a gente tem constituições familiares hoje de maneiras diferentes, 2 pais, 2 mães, ou só um pai, só uma mãe, né? É plural a situação hoje. Então é extremamente importante, é muito bom a participação dos pais, esse olhar mais moderno do homem que é presente em casa, que os filhos se sentem seguros quando a mãe não está. Posso contar com meu pai, porque antes, se a mãe ia ao mercado e voltava, a criança ficava com o pai, dava uma sensação de orfandade. Estou inseguro, não há quem cuide de mim. E que bom que com a evolução social isso vem mudando e melhorando, né? É verdade. Também tem os filhos de pais separados, né? Que a gente também sabe que às vezes a relação entre os pais é tão complicada, ou a mãe ou o pai fica querendo afastar o filho de um dos 2 lados. E geralmente quem fica com a guarda da criança é a mãe e o pai que fica com a guarda compartilhada, e há essas visitas. E essas visitas são importantes e devem ser mantidas para fortalecer esse sentimento e esse vínculo entre pai e filho. Você tocou num ponto que eu acho essencial,
porque é a questão da alienação parental que acontece, né? Virou lei há mais ou menos uns 10 anos. E muitas mães, porque estão magoadas com esses maridos que saíram, então com raiva desse homem, da relação homem-mulher, transfere para o filho a mágoa. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. O meu ex-marido era aquilo, mas o seu pai, né, para que a criança também desenvolva uma percepção e um olhar. Então, o pai também, muitas vezes, quando casa novamente, suprime aquele filho, porque a nova esposa, o novo relacionamento, tem ciúmes desse vínculo. Então, se manter firme, o homem conseguir se manter firme e deixar claro, eu sou pai, e isso nada muda, é muito importante para a consciência desse homem também no futuro, de ver que seu filho vai ficar bem, que ele fez a parte dele dentro do possível. É verdade, a gente conversou aqui hoje sobre a importância dos pais, né, na nossa vida. E uma coisa que a gente vê muito também, Érica, é que à medida que a gente vai envelhecendo, tem filhos que vão deixando os pais de lado, vivem a nova família, né, eles casam, constituem a própria família, e acabam deixando a base de tudo, aquele que cuidou, aquele que investiu, aquele que criou de lado, e é como se não importasse mais, ele já fez o papel dele, então agora, para mim, eu vou seguir a minha vida. Tem muitos pontos nessa possibilidade. Uma, às vezes esse adulto é magoado com o pai que teve, e a mãe não consegue perdoar, né? E o amor, o perdão nos libera. Então, como que eu posso dar um exemplo para os meus filhos dentro dessa minha dificuldade de perdoar? Ninguém é obrigado a perdoar, mas você ter esse enfrentamento é importante para te aliviar desse peso que você carrega. Outro fato também que pode ser os pais que mimaram demais esses filhos mimados, adultos egoístas. É verdade. Então, aqueles pais que fazem o de tudo, essa criança, quando adulta, dificilmente vai conseguir saber se doar, porque ele foi educado apenas para receber. Então, tem muitos pontos que precisam ser observados e os pais também chamarem para a conversa, porque muitas vezes também os pais desejam inverter a ordem familiar e se tornar filhos de seus filhos. E aí há um adoecimento na família, há que se ter cuidado também. A idade não tem que nos retardar, né? Eu posso ter 80 anos e ser firme, ser lúcido e ainda ter minha autoridade de pai. Então, para que esses pais também não venham cobrar uma conta para os filhos, eles não têm que virar filhos de seus filhos, eles ainda são pais, exceto em casos de extrema realmente necessidade. Muito bem, tá aí, Érica, adorei esse bate-papo. Acho que adorei, obrigada pelo convite sempre. Que é isso. Deixa eu te agradecer aqui, o teu público, como é carinhoso, Ai, fico que é uma feliz. realidade que eu não tinha antes, foi depois do programa Cotidiano com a Marcela Calado, então ainda é novo para mim. Você vai a um mercado, vai a uma padaria, o pessoal com aquele carinho te vi no programa, falou de um assunto tão legal. Que coisa tão boa. Então, meu carinho, a minha gratidão a vocês pelo convite. Eu que e agradeço. ao seu público, pela generosidade, pelo carinho, pelo acolhimento. Obrigada e feliz Dia dos Pais a todos, ao meu papai também. Ei, muito obrigada, eu fico feliz com essa resposta. Muito gostoso, que a gente muito tem prazeroso. Dos nossos queridos e amados telespectadores. Isso. A gente pensa esse programa com tanto carinho para eles. Sim. Não é verdade? Eu acompanho, isso eu vejo. Obrigada. Até a próxima, Obrigada. querida, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje nós vamos, então, homenagear aos pais. Afinal, existe aquele paizão, aquele que também faz papel de mãe. Confere aí na reportagem. Diante de todos os troféus e medalhas expostos na sala, o professor de artes marciais Márcio Souza tem na ponta da língua a resposta do título mais importante já conquistado. Quem está aqui ao meu lado, minha filha, foi uma das coisas que eu mais pedi a Deus, ter a oportunidade de ser pai. Dentro de várias competições, já teve muitos momentos de eu até pensar em desistir no meio da luta. Mas quando eu pensava nela, no resultado positivo, aí sim, não sei de onde eu tirava energia e acabava tendo resultado positivo. Alicia chegou sem avisar. A gravidez não planejada foi como um presente surpresa. O pai coruja fica com a filha 4 dias por semana por causa da guarda compartilhada depois da separação. É nesses momentos que ele topa tudo. Para ele, ser pai é mais que um sonho. Porque ser pai para mim é tudo. É tudo. Hoje, tudo que eu faço na minha vida, tudo gira em torno da minha filha. Tudo. Se eu acordo, se eu durmo, tudo que eu faço voltado à minha filha. Então, hoje, eu me sinto com um dever cumprido de tudo que eu tentei passar para ela do primeiro dia até hoje. Era só isso que eu queria. E hoje eu tenho, que é o orgulho dela como filha para um pai. Quando a primogênita está por perto, a rotina muda completamente. Pentear o cabelo, dar banho e ajudar nas lições da escola são algumas tarefas do paizão.
A dedicação não é tida como um compromisso, mas como amor. Eu, geralmente, o meu dia a dia, eu me divido praticamente com ela. Eu sou uma pessoa que ela passa a manhã comigo, faça as atividades, mas preparo ela para a escola, dá banho, ajeito ela, do almoço, acompanho ela no dia a dia da escola, tanto para levar como para buscar ela na escola. E também ela participa das minhas atividades, porque o bom da minha profissão é que eu posso compartilhar com ela. É tanto que, como eu sou professor de jiu-jitsu, então ela participa das aulas. Hoje ela se encontra, ela é faixa amarela, também é graduada. Então tanto ela me acompanha no meu trabalho, como também na parte de lazer, eu procuro buscar todo o lazer voltado à idade dela. A gente gosta muito de ir para o parque, ir para o shopping, atividade em piscina, praia. Sempre que eu posso fazer toda a atividade voltada a ela. Para Alicia, Márcio é mais que um pai, é o melhor pai que ela podia ter. Te amo, papai. Também te amo, bebê. Um abracinho, papai. Oh. Limpar, perfumar e desinfetar são coisas que a Koala adora fazer, viu, gente? Para isso ela tem uma grande quantidade de produtos, como o desinfetante concentrado Koala e o aromatizante concentrado Koala. O modo de uso é muito fácil. Basta diluir só um pouquinho para cada litro de água, agitar bem e aplicar no local desejado. Ambiente limpo, perfumado ou livre de bactérias. Você que é revendedor, adquira agora mesmo os produtos Koala com a Cardeal Distribuidora, nossa representante exclusiva na região. Koala, o rendimento que faz a diferença. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou conversar com o Dr. Marco Aurélio Cabral sobre as cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Olha só, gente, nós estamos na semana que antecede o Dia dos Pais. Então hoje o Dr. Marco Aurélio Cabral está aqui comigo porque ele vai conversar sobre as cirurgias que os homens estão procurando mais. Pois é, os homens estão cada vez mais vaidosos, hein, doutor? Isso é verdade, Marcela. A gente vê que está tendo um aumento importante, não só a nível local, mas a nível nacional, da procura do sexo masculino. E eu acho que eles começaram a perceber que as mulheres estão se cuidando mais. É verdade, é verdade. É engraçado que quando a gente falou, o senhor começou a rir, né? Porque eu acho que o homem, ele tem aquela coisa assim de ser um macho, quem é o macho não faz tratamento estético, não aplica um botox, não faz uma cirurgia, mas hoje isso caiu por terra, como o senhor mesmo falou, e os homens estão cada vez mais vaidosos e se cuidando. Muitos maridos que acompanham as suas esposas numa consulta de cirurgia plástica, até no consultório dos meus amigos também que fazem plástica, percebem que, doutor, e aquele negocinho que a gente pode usar para tirar uma ruguinha aqui? E aí você percebe que a curiosidade começou a ficar um pouquinho maior. E aí eles começam a ter certa coragem. Acredito que quando ele começa a ver que a sua esposa começou a se arrumar, aí dá a vontade nessas pessoas na procura também do rejuvenescimento. O que é que a gente hoje vê? Na face, mais procurado para homem. Cirurgias de regiões palpebrais, implante capilar. Sim, é verdade. Hoje, é verdade. O calvo, há uma tendência a gente acreditar que ele tem uma idade mais avançada. Só porque não tem Só cabelo, porque não assim, tem tem cabelo a na região. né? Exato, exato. A face como um todo, em torno dos 60 anos, começa a ver a queda dos ligamentos, da gordura, a atrofia de algumas áreas da face, e a gente percebe que tem chegado a classe masculina com interesse em preenchimentos, interesse em botox, interesse em cirurgias ancilares, em cirurgias nas regiões, sempre em prol do rejuvenescimento. A classe mais jovem masculina chega com interesse em próteses, em regiões às vezes não comum, mas com utilidades, região mamária, próteses masculinas, região de prótese de pé, panturrilha, né? Que chega muito
classe masculina com interesse, porque vê que o corpo superior consegue malhar, consegue dar uma melhorada na academia, mas as pernas e membro inferior, principalmente quando a genética não é favorável, fica bem mais fina e eles chegam com interesse. E a lipoaspiração, sem sombra de dúvida, é um carro-chefe. Doutor, estou com aquela gordurinha aqui, será que não tinha uma máquina para a gente poder dar uma retirada? E muitas vezes a máquina vem mesmo com o interesse de fazer lipoaspiração, mas ele tem até um certo preconceito de falar essa palavra, lipoaspiração, como se fosse um procedimento só realizado pelas mulheres e na prática não é. A gente tem visto cada vez mais a classe masculina na procura da cirurgia plástica. Obviamente que o biotipo do homem é totalmente diferente da mulher. A mulher ela tem aquela gordura mais mole, tem mais flacidez que o homem, ou é impressão? Porque quando a gente vê aquela barriguinha de chope proeminente, a gente já vê uma coisa mais durinha, né? Não só a alteração do chope. O homem ele tem uma alteração endócrino-metabólica já confirmada por exames, que depois dos 30 anos tudo começa a diminuir. Os hormônios começam a diminuir e eles tendem a um acúmulo de gordura. É mais ou menos essa gordura que você está dizendo aí, um pouco mais socada na região abdominal. Isso. Sempre costumo dizer, quem me conhece, que cirurgia plástica não é para emagrecimento. Cirurgia plástica, a lipoaspiração, por exemplo, ela não vem para deixar aquele paciente magro. Não é. Ele é um complemento de algum tratamento. Você vai fazer um abdômen, ele entrou lá para poder dar uma melhorada no contorno corporal. Na classe masculina é a mesma coisa. O que é que eu tenho visto atualmente? Uma procura exacerbada para a cura de ginecomastia. A cidade e entornos, eu acho que tem deturpado um pouquinho o uso excessivo de alguns esteroides de academia. E isso cada vez mais eu venho vendo a procura ao desenvolvimento mamário e depois que desenvolve, infelizmente, a glândula chega num tamanho que ela não retrocede. Entendi. Então a gente associa a cirurgia na região mamária masculina com a lipoaspiração para deixar um contorno mais harmonioso na região peitoral. Essa procura que sirva até de alerta para a população. O prejuízo do uso de esteroides exacerbados ele é muito pior e mais perigoso para a saúde como um todo do que o que a população está imaginando de ficar com um corpo mais esbelto por uma época que eu acredito que no futuro, mais tardio, ele venha a se arrepender. Doutor, a lipoaspiração para o homem pode fazer aqueles gominhos na barriga para ficar... Não precisa treinar tanto, né? Tem gente que tem aquela preguiça de ficar indo para a academia todos os dias. Eu vou fazer uma lipozinha, mas dá para fazer aqueles gominhos ou não? Perfeito, Marcela. Recentemente foi publicado por um colombiano uma técnica de lipoaspiração em HD. É uma lipoaspiração de uma máquina, não é uma máquina tão acessível para todo cirurgião plástico. A máquina tem um preço relativamente mais caro do que os aspiradores em comum, mas ele consegue fazer esse efeito de gominhos como você está. Essa lipoaspiração, que é idealizada por esse colombiano, ela consegue fazer uma definição nas inserções das musculaturas. O que seja isso? Aonde a musculatura vai se inserir, ela deveria ser desenvolvida, aquela região ele aspira menos e no entorno ela aspira mais para deixar aquele montante daquele efeito musculoso ficar mais proeminente. Entendi. No abdômen pode ser feito, na região peitoral pode ser feito, na região dos braços pode ser feito, na região das costas e das costas também. Então, é um procedimento que ainda não é acessível para grande parte da população, porque é uma lipoaspiração bem mais cara do que a convencional, mas é uma lipoaspiração que dá uma satisfação para a classe masculina e feminina bem mais exacerbada do que o normal. É verdade, é verdade. E com relação ao pós-operatório do homem? É a mesma feito coisa? praticamente, com a exceção que o homem ele tem mais temor à dor do que a mulher. Dizem que se o homem fosse parir, a população teria extinguido, né? Porque o homem não estaria estimulando ao parto, mas... Hoje a gente tem analgésicos, tem anti-inflamatórios, tem opioides potentes que a gente consegue minimizar o quadro de dor. O que eu percebo é que a satisfação pessoal, a melhora da autoestima, a visualização com o contexto como um todo, ela é mais satisfatória do que o medo do procedimento. Então, eu acho que também é por isso que a gente vê a procura mais
exacerbada do que o normal da classe masculina, cada vez mais presente no consultório da cirurgia plástica, da dermatologia, das especialidades em beleza como um todo. Até o cuidado com a unha, com o cabelo, a gente vê que hoje as pessoas estão indo fazer a barba e tomam uma massagem na região, botam um pano quente, dá uma relaxada, tem uma massagem capilar. Então a gente vê que hoje a população masculina, elas estão com a tendência a se cuidar mais do que no passado. E isso é muito bom. Isso é muito bom. É verdade, é verdade. Uma dúvida que surgiu, a gente falou sobre lipoaspiração da gordurinha localizada masculina. Quando se faz essa lipoaspiração, ela também pode ser associada de abdominoplastia ou o homem não tem tanta flacidez como a mulher? Pode. A diferença é que a mulher engravida. Sim. A gravidez e outros fatores etiogenéticos podem fazer o afastamento da musculatura do reto abdominal, dando aquela insatisfeita diástase de reto abdominal. No homem pode acontecer sim, Marcela, ela é mais incomum, porque o homem, por mais preguiçoso que ele seja enquanto criança, eles fazem mais atividade física do que as mulheres. Eles jogam bola, eles brincam, correm. A brincadeira masculina, minha esposa costuma dizer que ela é mais agressiva do que a feminina. É verdade. Então o homem ele consegue desenvolver uma musculatura na região abdominal um pouco mais forte do que a da mulher. E a gente vê essa protuberância dos órgãos intestinais jogando menos aquela protuberância masculina. O que a gente vê é o panículo adiposo, ou seja, a camada de gordura na classe masculina. Nas pessoas que não se cuidam, elas tendem a ser maior do que na classe feminina. Por isso que a lipoaspiração, a pessoa masculina ela tem que estar no peso ideal para que a gente consiga fazer um bom resultado. Ah, entendi. Então, se chegar lá um paciente que está acima do peso, querendo fazer a lipoaspiração, o ideal é que ele passe por todo aquele processo, procure um nutricionista, faça uma reeducação alimentar. Quando chegar no ponto certo, que pode fazer. E pode sim associar a lipoaspiração à dermolipectomia na classe masculina. A gente vê nos homens, mais comum de fazer a dermo são os ex-obesos, né? Os ex-obesos eles têm uma perda muito grande de gordura e a pele do abdômen tende a cair sobre a região pubiana. Então, eu costumo dizer que nesse tipo de paciente, mesmo do classe masculina ou feminina, ela é uma coisa higiênica. Ela serve para você tirar aquela pele que fica em atrito na região pubiana, causando infecção de repetição, infecção bacteriana, fúngica. Então, essa forma de você tirar essa pele é o que a gente tem sentido na procura maior dos ex-obesos da classe masculina que chega para fazer a dermolipectomia. É uma cirurgia, entre aspas, não estética, é uma cirurgia mais higiênica, reconstrutora, de forma que você dê um bom padrão um bom shape naquele paciente, como ele realmente deseja. Tá aí, gente, nós conversamos hoje sobre as cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens. Afinal, Dia dos Pais está chegando aí. Hoje o programa foi especial para eles. Aproveitando para te desejar, doutor, um feliz Dia dos Pais. Obrigado. Aproveita aí o domingão com os pequenos. Sem dúvidas. E volte sempre aqui. A gente Obrigado, adora Marcelo. conversar É um prazer, contigo. como sempre. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dica para você que ainda não comprou o presente do seu pai. E também tem uma super dica de como escolher a bolsa ideal. Me espera que eu volto rapidinho. Esse recado vai para as futuras mamães. Olha só, gente, a Sanremo Baby está ainda melhor e cheia de novidades. Showroom com ambientes montados para ajudar você a escolher o quarto do seu filho. E para comemorar todas as mudanças, a Sanremo Baby está com uma promoção de berço americano em 10 vezes de R$ 39,99. Conheça também a seção de acessórios e roupinhas. Sanremo Baby, dividindo tudo em até 10 vezes. Sanremo Baby, a história do seu filho começa aqui. De volta com o cotidiano e agora com dicas de presente para você que ainda não comprou o presente do seu pai. O que você deve dar para esse cara que é tão importante, hein, na sua vida? Confere aí. É chegado o Dia dos Pais e nada de presentear com chaveiro, com camiseta com estampa da família. Gente, tem que inovar. E outra coisa, o papai merece, tá fashion, tá na moda, tá antenado, hein? Por isso que eu separei aqui algumas peças que são peças chaves. E outra coisa, você não vai errar
na hora de presentear o seu querido paizão. Vamos começar aqui por esse primeiro look. Gente, uma peça que é ótima para presentear é o blazer azul. Por quê? É uma peça super versátil, você pode utilizar tanto durante o dia, numa ocasião mais formal, com uma camisa de botões, quanto numa pegada mais despojada, como por exemplo, tá montada aqui ó, com jeans, com uma t-shirt, tá? Que poderia ser estampada ou não, ou lisa, ó. Ficou legal essa proposta. E outra coisa, não tem como errar, o azul é uma cor super neutra, todos os homens gostam. E outra coisa, você vai deixar o seu pai super belo aí e fashion. Gente, bermudas são ótimos presentes, né? E nada melhor do que dar aquela inovada. Que tal apostar numa bermuda estampada para o papai? Olha que bacana essa proposta que foi montada aqui, e eu quero destacar também os acessórios, porque também são sugestões de presentes, como por exemplo as mochilas. Gente, mochilas como essa aqui, mostra aqui pra gente, por favor. Estão super em alta, facilitam a vida. E outra coisa, dá para utilizar tanto no look diário quanto numa viagem, tá? Então é um ótimo presente. E outra coisa, vamos destacar aqui esse sapato, tá? Os mules voltaram lá diretamente dos anos 90, ó. Anos 90, mules bombaram, tanto mules quanto pochetes. Só que o pessoal depois foi torcendo um pouco o nariz. Nunca mais vou usar, mas olha só, conforto total para os papais, e eles voltaram com tudo os mules. Olha só que linda essa opção. E esse look aqui, ó, que ficou show. E outra coisa, você pode presentear ou junto ou separadamente, fica aí a seu critério. Presentear com agasalho sempre é uma boa opção, principalmente se envolve aí uma jaqueta numa pegada mais esportiva, que está super em alta e que cai bem, ó, de inverno a verão. Olha só que bacana essa opção aqui, ó, que vem com esse detalhe, dando um charme a mais na gola, em listras. E olha só essa composição com a calça super destruída, afinal fica super descolado. E outra coisa, truquezinho de styling. Dá uma dobradinha, ó, na barra da calça, ó, vocês vão arrasar. Vamos tirar o papai da mesmice, hein? Papai que ama sapato caramelo, sapato preto, que não sai dessas cores. Que tal apostar no nude? Olha só como fica bacana. Papai, se liga aí nessa dica, porque esses looks te servem como inspiração, hein? Tanto os filhos quanto os papais. Olha só, mais uma proposta com a bermuda estampada. E olha só como ficou legal com uma camisa de botão. Camisa de botão, pai ama ganhar. Eu sei porque o meu apaixonado. E olha só, fica super legal você dar essa equilibrada. O despojado aqui da bermuda combinar com uma proposta assim. Esse look dá para você utilizar durante o dia, durante a noite. Caso você quiser, você poderia também jogar um blazer aqui, que ficaria super bacana. E olha só, detalhe aqui para os pés, sapatos brancos que continuam super em alta e mule, hein? Aprovadíssimo. Espero que vocês tenham gostado das dicas e, ó, sem erro agora na hora de presentear o papai, hein? A gente quer o nosso pai, ó, super fashion, ousado e antenado aí às tendências. Agora a gente vai ter outra dica de moda, mas falando especificamente em bolsas. Tem muitas mulheres que têm dúvidas do modelo que vai escolher e como combinar com as roupas. Confere aí. Eita, é tanta coisa que cabe dentro de uma bolsa de uma mulher, né, que eu não vou nem comentar. E o pior, sempre rola aquela dúvida. Que bolsa eu devo utilizar para cada ocasião? Por isso que hoje eu vou dar aqui algumas dicas das bolsas que estão em alta e que vão te ajudar em diversas ocasiões. Bora lá? Primeiro deixa eu fechar aqui a minha, que já está um pouco cheia. E essa bolsa aqui eu uso inclusive para trabalhar. E aí sempre rola essa dúvida. Que bolsa utilizar principalmente no trabalho? Eu te indico escolher as cores mais clássicas, como o nude, como o preto, mas se você for daquelas fashionistas que não dispensam informaçãozinha de moda, aposte em bolsas como essa aqui. Super diferentona, ela tem uma costura geométrica, tá? E tem uma cor que, apesar de ser super fashion, que é esse verde militar aqui, combina com várias propostas, tá? Esse tipo de verde, por ser um tom assim mais fechado, vai combinar com diversos looks. E outra coisa, ó, você vai sair arrasando. Além do mais, tem aqui essa alcinha, que vai te auxiliar na hora da correria, colocar assim, ó, sair andando na carreira, colocou, pendurou a bolsa, vai te auxiliar, super prática. Uma dica que eu dou para você que tem vários modelos dessas bolsas maiores é comprar esses organizadores aqui. Ainda bem que pensaram na gente.
Por quê? Esse tipo de organizador, ele vai te ajudar e auxiliar na hora da correria. Você que gosta de estar variando as suas bolsas, mas não quer esquecer nada dentro dela, principalmente no trabalho, né? Então você vai colocar suas coisas aqui dentro e você vai apenas trocar o organizador. Tira de uma bolsa, coloca em outra e ó, tá tudo certo. Mas aí também tem mais dúvidas que eu sempre escuto da mulherada. Que bolsa utilizar na hora do happy hour, na hora da baladinha? E aí eu sempre indico os tamanhos menorzinhos. Vocês têm que pensar assim, na hora de sair eu quero fazer o quê? Aproveitar o momento. Então eu vou levar o básico, vou levar um celular, um pó para retocar, um espelhinho, um batom, a carteira ou um documento e viver a vida. Olha alguns modelos aqui também que estão super em alta e vão te auxiliar aí na hora de montar diversos looks. O nude, que é um clássico, super delicado também, ó, com aquele detalhe, apesar de ser um modelo super... Apesar de ser um modelo super clássico, ele também tem essa informaçãozinha, feita aquela bolsa aqui que eu mostrei no início, que é a costura geométrica. E é linda, né? Nude combina com todo o look, toda a roupa e outra coisa. Fica super legal se você montar uma proposta mais delicada, ladylike, quem sabe. Outra coisa, para quem gosta de preto, minha dica é apostar nos modelinhos que tem taxas, como essa aqui. Olha que fashionista, olha que linda. E ainda tem esse barbicacho aqui, super fashion. Essas bolsas a tiracolo servem para diversas ocasiões. Como eu já falei, né? Happy hour, baladinha. Então você vai levar aqui o básico, o essencial e arrasar aí no seu look. Outra bolsa também que está super em alta, essa bolsa mais quadradona. Olha só como ela é diferente. E outra coisa, se for em verniz, meu amor, você vai arrasar. Olha que linda. Essa aqui é azul marinho e tem essa pegada mais fashionista e também vai te auxiliar na hora de montar alguns looks também. E outra coisa, quero sair com uma bolsa menor ainda. Posso? Claro que pode. E outra coisa, te indico a apostar nas bolsas que têm cores mais vivas, porque elas serão o ponto de cor do teu look, o ponto de destaque. E outra coisa, informação de moda que é interessante e que é importante. Essa aqui é mostarda, o amarelo que está super em alta, já contei para vocês aqui em outras vezes. E outra coisa, combina também com diversas propostas, inclusive com esse meu look aqui, ó. E arrasar, hein? Espero que vocês tenham gostado das dicas e apostem aí em vários modelos de bolsas. Afinal, que mulher não ama bolsa? Eu amo. Ai, que lindas! Adorei as dicas. Beijo, até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.